tomar o seu assento aí. Bom dia. Eu não tive tempo nem trocar de roupa. Cheguei ontem de madrugada. Do jeito que eu cheguei. Mas é muito bom estar na presença do Senhor e poder trazer algo para o teu coração. E hoje a gente não vai falar de algo muito difícil, né? Algo que você não tem ouvido, algo que você nunca ouviu. Na verdade, nós vamos falar de coisas muito básicas e que são estrutura da vida de qualquer pessoa. São coisas simples de serem ouvidas e muitas vezes acaba sendo complexo de ser vivido. Tanto é que já tem mais ou menos uns 2 meses que eu tenho falado disso, só isso. Eu tento arrumar outra coisa para falar e não consigo. E aí eu fui ver a minha lição na quarta-feira, é sobre isso. Aí tem um evento que eu vou fazer no teatro sobre isso. Eu falei, não tem jeito, eu vou falar sobre isso de novo. Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. A Bíblia vai falar que Jesus estava com os seus discípulos, com o povo que seguia ele. E aí Jesus, assim, muito didático, Jesus o tempo todo ele usa figuras, Jesus conta histórias para ensinar. Toda vez que você quer que alguém aprenda alguma coisa, você tem que voltar, explicar aquilo para aquela pessoa como se ela fosse uma criança. Você trabalha com figuras, com imagens, com histórias, com exemplos, paralelos, comparativos, porque isso vai ajudar qualquer pessoa a entender o que você tem para falar. E aqui Jesus conta uma parábola, ele conta uma história, onde ele vai dizer o seguinte: existia um rei, ali do rei existia um servo, e esse servo tinha um conservo, ou seja, ele servia o rei e existia uma pessoa que servia ele. E a história diz assim, a partir do 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher dele, os filhos dele e tudo que possuía, a fim de que a dívida fosse paga. Então o servo se prostrou e rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, o rei, se compadecendo, o mandou embora, perdoou-lhe toda a dívida. Assim que ele saiu, ele encontra com seu conservo, que lhe devia 100 denários. Quanto que ele devia para o rei? 10.000 talentos. Quanto o conservo devia para ele? 100 denários. Cadê? A dívida perdoou e devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então seu conservo teve a mesma atitude que ele, e caindo diante dos seus pés, o implorava: sede paciente comigo, que eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes, indo, o lançou na prisão, deixando com que saísse de lá só após ter a dívida paga. Vendo os seus companheiros, ou seja, as pessoas que estavam à volta, o que havia se passado, se entristeceram muito e foram relatar ao rei tudo o que tinha acontecido. Então, fofoqueiro tem para todo lado. Então o Senhor chamou e disse, o rei chama de novo aquele homem que ele tinha perdoado uma dívida gigante de 10.000 talentos, e agora fala para ele: servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia você igualmente se compadecer do seu conservo, e também, da mesma forma que me compadeci de ti? E indignando-se, o Senhor entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim, também meu Pai
E agora Jesus falando do reino dos céus, e é por isso que ele usou toda essa história, toda essa didática. Meu Pai Celeste vos fará, se do seu íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Só para a gente entender, né? A gente tem que entender não só o texto, mas a gente tem que entender também o que o texto fala para a gente, o que isso significa, né, por miúdos, para nós. Quando eu entendo que Jesus está contando essa história, Jesus tinha um objetivo com ela. Ele queria ensinar algo, e ali o alvo desse ensino era o perdão. Quando Jesus usa o exemplo desse servo diante do rei, e ele coloca um número, ele está querendo fixar uma ideia. Toda vez que a gente usa um número, né, a gente está querendo fixar uma ideia. Quando você fala tantos, né, e não define isso em valor, você está deixando aquilo vago. Mas quando você coloca um número, você quer que a pessoa fixe o preço, o valor, a valia daquilo. E aí Jesus dá um preço, fala assim, ele devia 10.000 talentos. O que seria 10.000 talentos? Porque quando a gente fala de talento, denário e tudo, não é algo comum para a gente, né? Então a gente não vai entender. Mas só para a gente fazer uma relação, naquele tempo, os talentos também tinham uma transição de valor com dia de trabalho. Então, se a gente pegar 10.000 talentos, valiam aí uma média 60 milhões de dias de trabalho. Quem vive isso? E aí, quando aquele servo se joga diante do rei e pede por misericórdia, né? E ele fala assim, tem paciência comigo que eu vou te pagar. Você acha que ele ia dar conta de pagar? 60 milhões de dias de trabalho. Qual que era a consequência pela dívida dele? Não era só sobre ele, mas sobre ele, a mulher, os filhos, tudo que ele tinha conquistado. Todo mundo ia ser vendido, né? E mesmo assim não ia quitar a dívida, mas pelo menos ia estar executada ali aquela ação de dívida. Quando ele sai dali, ele tem essa dívida paga, o rei perdoou, né? Entregou para ele ali o perdão sobre aquela dívida. Ele encontra com uma pessoa que prestava serviço para ele. E essa pessoa devia só 100, né, denários, o que era muito menor. E essa pessoa tem a mesma atitude que ele teve diante do rei. Se joga diante dele e fala assim, tem paciência comigo, porque eu vou te pagar tudo que eu devo. Diferente do rei, agora ele age com um coração que não sabe perdoar. E não sabendo perdoar, ele já junta aquele conservo pelo pescoço, sufocando, chacoalhando. Ele fala assim, não, você vai me pagar. E aí ele entrega, né, aquele rapaz para os soldados e manda pôr na prisão até que a dívida fosse paga. Martinelli, o que você quer dizer com isso? E o que Jesus queria ensinar com isso? O tempo todo nós somos perdoados através de Cristo. O tempo todo. Cristo, quando se entrega naquela cruz, quando sofre todas aquelas humilhações, quando ele passa por tudo aquilo, ele está pagando a nossa dívida que a gente em vida não teria condições de pagar. E qual que é a nossa atitude toda vez que alguém precisa do nosso perdão? Nós queremos esganar a pessoa, né? Se a gente pudesse, a gente agir e fazia a justiça da forma, né, com as nossas próprias mãos. Qual que é a pergunta? E eu gosto muito de trabalhar com perguntas, quem me conhece sabe disso. Qual que é a pergunta que fica? Por que a gente não sabe perdoar? Por que é tão difícil para a gente, de forma humana, perdoar? E por que essa ideia, essa ordem de perdoar é tão importante a ponto de Jesus, né, colocando ali o reino dos céus, ele fala assim, né, como no reino dos céus, um dia vocês vão ser chamados. E quem não perdoou, também não vai ser perdoado. E aí a gente tem que entender, qual que é a pergunta? Por que eu não sei perdoar? Exatamente pelo mesmo sintoma que aquele primeiro servo tinha.
ele não tinha noção, ele não tinha ideia do quanto ele devia. Se ele soubesse que ele devia 60 milhões de dias de trabalho, ele não tinha falado, tem paciência comigo que eu vou te pagar. Porque era impossível pagar. É a mesma coisa de eu chegar para você ganhando um salário, né, de R$1.000, e eu chegar para te cobrar uma dívida de 3 bilhões de reais. É quase impossível disso ser pago, porque você não tem de onde tirar. Você não tem como trabalhar, como ganhar tudo aquilo. E muitas vezes a gente não consegue perdoar porque a gente não entendeu o tamanho da nossa dívida. Qual que era o tamanho da dívida que Cristo trouxe o perdão sobre aquela cruz? E às vezes a pessoa dá uma pisada no calinho da gente, a gente acha aquilo cúmulo. Acha que aquilo é um absurdo. E a gente fica guardando aquilo e arrastando, colocando aquilo sobre a nossa vida e levando aquilo como se fosse, né, um peso para o resto da vida. Já parou para pensar que existe um monte de gente doente, existe um monte de gente triste, um monte de gente com depressão, justamente porque fica carregando esse monte de gente nas costas, porque não perdoou fulano porque falou isso, não perdoou ciclano porque fez aquilo, não perdoou, e ele vai arrastando. E o pior não é nem quando não perdoa, o pior é quando ele acha que perdoou, e ele não fez isso de coração. Porque perdão tem a ver com uma atitude que acontece dentro da gente, de liberação. Perdão, né, assim como vocês também já devem ter ouvido, não tem a ver com falta de memória, mas tem a ver com uma atitude de paz, você olhar para a pessoa e não sentir raiva, não sentir rancor, não sentir, né, tristeza em olhar para aquela pessoa. Toda vez que a gente vai falar de perdão, perdão é algo muito básico, tanto é que é tratado na revista de quem está preparando para se batizar. Ou seja, é algo estrutural. E não adianta, né? Não adianta querer pensar no céu sem praticar o perdão. Não adianta vir na igreja todo domingo se não sabe perdoar. Não adianta ofertar se não tem perdão de atitude. É uma coisa tão na estrutura da vida cristã que não faz sentido todo o restante do enredo. Não adianta cantar sem perdão. A tua adoração não vai ser ouvida. E aí a gente começa a entender o peso disso e a gente vai pensando, poxa vida, tudo que eu faço sem perdoar não tem sentido. Tudo que eu entrego sem perdão, Deus não recebe. O que eu tenho feito? E aí muita gente se acostuma a viver, né, com a falta de perdão pelo seu irmão, mas pedindo o tempo todo e dependendo o tempo todo do perdão de Deus. Mas aí Jesus vai lá ensinar uma oração simples, né? Nos ensina como orar, tá bom. E aí Jesus vai lá e mexe de novo na estrutura. Ele fala que se a gente não perdoar, os nossos pecados também não são perdoados. De repente, a pessoa errou comigo em um lugar, uma vez. Quantas vezes eu erro com Deus por dia? Seja em pensamento, seja numa atitude, seja numa palavra. Quem deve mais? Eu devo mais a Deus? Ou aquela pessoa que me chateou, às vezes falou algo de atravessado que eu não gostei? Não saber o tamanho da nossa dívida nos faz não ter ideia de como eu preciso perdoar o tempo todo. Imagine que o perdão na igreja virou algo religioso. A gente acha que a gente perdoa, né? A gente acha que a gente é bom nisso, que a gente está amadurecendo, né? E a gente está ficando bom nisso. Mas, na verdade, a maturidade cristã não é sobre perdoar, não é sobre santidade. A maturidade cristã é sobre reconhecer o tamanho da tua dívida. Tanto é que Paulo começa a escrever suas cartas e ele fala assim, tá vendo esses apóstolos aí? Eu sou o menor deles. Ele se reconhecia assim. Aí Paulo vai amadurecendo e 6 anos depois Paulo escreve de novo e fala assim,
Do povo todo que serve a Deus, eu sou o menor. Quer dizer, já baixou mais um pouco. Baixou a régua mais um pouco. E aí lá no final, já próximo de morrer, aí Paulo vai escrever de novo, e ele fala assim, está vendo todo mundo que aceitou Jesus, está vendo esse povo todo? Deles eu sou o mais pecador. Então, a vida cristã, de fato, ela tem a ver, a nossa maturidade, o nosso crescimento é entendendo a cada dia quanto é o tamanho da nossa dívida. O quanto foi perdoado. Se eu sei o tamanho da dívida que Deus perdoou através de Jesus na minha vida, eu começo a entender que não há motivo para trancar a cara, né, para anular pessoas, para cancelamento. E aí eu começo a entender que, de fato, o que eu preciso todos os dias é aquele ensinamento que Jesus dá a Pedro. Pedro muito bom, né? Muito religioso e tudo. Pedro acha que ele está sendo muito bom, porque o judeu perdoava tantas vezes por dia. E aí ele fala, não, eu vou perdoar 7 vezes por dia, que já é mais que o dobro. E achou que ia impressionar Jesus. E aí Jesus fala para ele assim, Pedro, deixa eu te explicar um negócio. Você vai ter que perdoar, para ser bom mesmo, para o negócio ficar fino, você vai ter que perdoar 70 vezes 7. E não é no ano, não, é no dia. Gente, quem que dá conta de perdoar esse tanto de vezes no dia? Eu vou começar por mim. Eu já falei aqui várias vezes que a minha maior fraqueza, o que me tira a paz, o que me tira de dentro de mim é dirigir em horário de pique em Pouso Alegre. Se eu quiser praticar o perdão, né, eu pego a Vicente Simões e começo a descer no horário de pico, eu tenho que perdoar umas 15 pessoas. Mas é o máximo, não vou chegar no número 70 vezes 7. É um que não dá seta, é outro que para conversar, é outro que... né? E eu vou perdoando eles. Mas mesmo assim não chega no número que eu preciso fazer isso diariamente. Martinelli, mas Jesus colocou ali um número impossível. A gente não vai ter que perdoar tanta gente assim num dia. Exatamente. Jesus queria só explanar aqui, da mesma forma que ele colocou nessa parábola, o tamanho da nossa dívida. Entender o quanto eu preciso de perdão é o que me dá combustível para perdoar. Eu não perdoo pessoas e eu entendi isso, e tenho entendido, e tenho buscado entender. Quando alguém faz algo contra mim, quando alguém fala, quando alguém... eu não perdoo ele porque ele é bom. Eu perdoo ele porque eu preciso de perdão. Eu não perdoo ele porque eu sou bonzinho, porque eu sou um exemplo de cristão. Eu perdoo ele porque eu sou inteligente. Eu sei que eu preciso mais que ele. Mais do que ele precisa do meu perdão, eu preciso do perdão de Deus. Entender isso com inteligência me faz caminhar, né, de forma mais correta até o reino dos céus que é explicado aqui no texto. Quando eu vou entendendo tudo isso e eu vou colocando isso em prática na minha vida, eu vou alcançando a maturidade. Quando Jesus desce, né, entra pela forma natural na terra, porque ele nasce de mulher, ele cresce, ele exerce o ministério dele, e aí ele se entrega em sacrifício. Ele se oferece, ele se entrega, essa dívida é paga. Imagina que lá atrás o pecado era pago com a vida de um animal. E aí Jesus vem, né, o pecado é tanto, a coisa é tão grande, que a dívida já tinha, né, passado do limite de tudo que podia ser pago, e não existia ninguém que pudesse pagar essa dívida. E aí Jesus se oferece e fala assim, eu vou lá e pago. E aí ele se coloca na cruz, e muitas vezes a gente tem a noção de que Jesus veio, né, e é tão rápido na nossa cabeça, Jesus veio e nasceu da Maria, e aí cresceu, e aí 3 anos ele andou falando e fazendo milagres e tudo, e aí condenaram ele, ele foi para a cruz e morreu. As humilhações, tudo que Jesus viveu, tudo que ele passou, e se a gente pegar um relato fiel sobre todo o sofrimento e humilhação daquele momento de cruz, você ia entender que a gente não faz nada para merecer
o amor dele. Ele paga aquele preço e era para nós sermos servos hoje. E aí ele fala assim, mesmo que eu tenha pago um alto preço para que você fosse meu servo, meu escravo, eu te tiro daí de onde você está e te chamo para perto para ser filho. Quem que é filho? Eu falo com base hoje sendo pai, eu não entendi porque que meu pai com a minha mãe falava certas coisas. Eu não entendi algumas coisas do meu pai com a minha mãe. Vamos ver se aconteceu lá na tua casa ou se você pratica isso. Quando eu ia sair, e a minha mãe não deixava, e eu falava, mas todo mundo vai. E a minha mãe falava, você não é todo mundo. Eu falava assim, minha mãe, não tem lógica isso. É lógico que eu não sou todo mundo. E aí eu começo a entender depois que eu sou pai. Eu começo a entender muitas coisas que meu pai falava e eu achava que era loucura. Você vai olhar para a Bíblia, você vai encontrar diversos conselhos de Deus para você, que são conselhos de um pai para um filho. Você não precisa entender, você precisa obedecer. Você não precisa de ter um entendimento completo sobre, as ordens de Deus sobre você. Você só precisa entender que vai ser bom para você. Eu não obedeci 100% do que meu pai com a minha mãe falava. E me dei mal todas as vezes que eu não obedeci. Parecia que era uma praga. Toda vez que eu não fazia o que a minha mãe falava, dava errado. Já viu isso? Se a minha mãe falasse, não sai, e eu saísse, eu me arrependia logo depois. O povo comentava, falava, o castigo vem a cavalo. O meu vinha de a jato. Teve uma vez, foi algo incrível, eu tirei um negócio dela da parede, para pendurar um alvo, para jogar dardo. Ela falou, não, tira. Falei, não, fui lá, tirei. Não tira. Fui lá, tirei. Foi 2 dardos. Quando eu joguei o segundo, deu um torcicolo, que fiquei uma semana com o pescoço assim, ó. À medida em que a gente vai apanhando, a gente vai aprendendo, Quando a minha mãe falava, não tira, eu falava, opa, nunca mais vou fazer isso. E a gente vai aprendendo, que existe uma ação e uma consequência. Na Bíblia não é diferente, existe uma ação e uma consequência. Deus fala para você lá na Bíblia, não faz, aí você vai e faz, e aí dá errado. Onde está o nível de inteligência e de maturidade? Quando ele falar a segunda vez, não faz, você vai fazer? Porque se a gente for avaliar, até o animal mais burrinho, ele só precisa de apanhar uma vez só, Dar errado uma vez e ele já vai entender que ali não é para ele. E muitas vezes, quantas vezes nós, super inteligentes, super capacitados, erramos várias vezes no mesmo lugar. E eu não preciso falar que o perdão é uma dessas áreas onde a gente erra várias e várias e várias e várias vezes. Quando eu falo que não tem sentido cantar, ofertar, pedir o perdão de Deus se eu não sei perdoar, quantos de nós faz essa reflexão? Quando alguém faz algo ruim para a gente. Entender isso é a base do perdão. Eu preciso entender que toda vez que eu perdoo, eu preciso fazer isso de coração. Para isso ter validade, isso precisa estar dentro do meu coração. Antes do perdão ser uma atitude, ele precisa ser uma atitude de fé dentro de mim. Martinelli, explica melhor isso. Vou dar um exemplo, mais uma vez, didático e prático. Alguma coisa que você não gosta. Quem aqui não gosta de jiló? Não gosta de jiló? Não gosta de jiló? Não gosta? Quem mais? Eu falei jiló porque é um negócio que é difícil de achar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um negócio com você.
eu te dou 5 milhões de reais para você passar a gostar de Giló daqui para frente. Você vai gostar? 5 milhões de reais, hein? Para você gostar, mas você tem que gostar de coração. Sabe por que você não vai conseguir, mesmo com o preço que eu pago? Porque você não vai conseguir trazer isso para dentro de você. Imagina, Roberto Carlos não comia carne vermelha. Mas quando a Friboi foi lá e fez um contrato de milhões com ele, ele fez até comercial falando que comia. Falou que comia, mas era de coração? Porque não era uma atitude real na vida dele. Quando a coisa é de coração, ela começa aqui dentro, ela sai por aqui e ela funciona no dia a dia. Quando algo é de coração, isso passa a ser verdadeiro e transparece, transborda. Imagina o quão o desafio é tão grande quando eu falo que eu perdoei uma pessoa. Porque isso tem que começar aqui, tem que sair por aqui e se tornar dia a dia uma verdade. Você não consegue fazer o pastor largar de torcer para o Palmeiras de coração. Tenta convencer um corintiano que o time dele é ruim. Libertação. Por quê? Porque aquilo é um sentimento que está dentro dele. Fazer ele mudar aquilo de coração é um desafio. E o perdão tem que ser de coração. Quando eu não sou capaz de perdoar, e perdoar de coração a ponto daquilo sair de dentro de mim e se transformar em uma atitude diária, eu não perdoei. Quando eu entendo o preço pago, eu entendo o perdão de fato. E eu não preciso entender todo o perdão que eu recebi, porque é algo muito difícil de ser calculado. Mas eu preciso entender que perdoar o meu irmão é algo muito menor perto daquilo que eu já recebi. Perdão, então, ele é um ato de fé na minha vida. Salmos 103, abre a tua Bíblia aí. Vai dizer lá, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas feridas. Eu tenho que entender que, uma vez perdoado, Ele está trazendo não só perdão, mas Ele está curando todas. A palavra tudo, toda, ela não exclui, ela não deixa nada de fora. Então aqui está falando que as feridas emocionais, as que estão dentro de você, que estão no teu físico todo, tudo isso é curado a partir do perdão que você recebeu. Nada de mal está sobre a tua vida. E quando eu não perdoo alguém, o que está acontecendo? Eu deixei de ser perdoado. E todas essas feridas passam a ser feridas ainda abertas. Quando eu começo a entender a dinâmica do perdão, eu começo a entender que é necessário que eu perdoe o tempo todo. E mesmo não alcançando aquele número de 70 vezes 7, isso precisa ser algo diário. E eu não posso levar o que as pessoas fazem para mim de mal, que vão me levar a ter raiva. A ira é até permitido, mas eu não posso deixar ela cair dentro do... Eu não posso transformar essas coisas e deixar com que elas entrem dentro de mim a ponto de marcar, de deixar lá uma marca, uma cicatriz, a ponto de me lembrar com dor e com tristeza dessa pessoa. Eu já comentei, já falei em outras vezes, que quando eu estava aprendendo a viver sobre amor e sobre perdão, existia uma pessoa que me humilhava constantemente. Constantemente. Com palavra, com atitude, com o que fosse. E constantemente eu ia guardando situações, cenas, coisas daquilo ali.
E aquilo foi fazendo mal para mim. Foi uma das piores épocas da minha saúde. Apesar que eu já sempre andei meio esculhambado mesmo. Mas nessa época estava pior. E aí aquilo foi me fazendo mal, até um dia que o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim sobre perdão. E eu entendi, eu falei assim, mas eu sou bonzinho, né? Mas eu faço, tudo que o Senhor me pede eu faço. Né? Eu até falo de Jesus para os outros. Ele falou assim, mas você não sabe perdoar. Eu falei, eu sei, lógico que eu sei, não sabe. E aí na mesma hora trouxe na minha mente aquela pessoa. E eu falei, realmente eu não sei não. Porque essa daqui, eu perdoo todo mundo, mas... Ele falou, tudo bem, só que sem, não adianta pregar, não adianta falar de Jesus, não adianta dizer que ama, porque é tudo mentira, para mim é tudo mentira. Aquilo deu um peso tão grande em mim que eu falei assim, então me arruma uma oportunidade de viver esse perdão. Mas isso tem que nascer dentro de mim, porque senão, por mais que eu fale, isso não vai ser uma verdade. Aí Deus preparou uma oportunidade, preparou as palavras e preparou o tempo. E aquilo foi sendo curado de dentro para fora, porque toda ferida, né, começa a cicatrização de dentro para fora. Ferida que começa a cicatrizar de fora para dentro é errado. Né? A hora que você vai ver, a coisa toda já se alastrou e o óbito é certo. E aquilo começou a ser curado de dentro para fora. Eu não comecei sorrindo e abraçando. Eu comecei tratando dentro de mim. Até que chegou o dia em que Deus preparou o tempo e tudo, e eu cheguei para essa pessoa e falei para ela assim, tem 2 coisas para te falar. Ela falou, o quê? Aí eu já dei aquela engolida seca e falei, está lá dentro. Aí eu falei para ela assim, tem 2 notícias para te dar. A primeira é que eu quero te pedir perdão. Porque quem te machuca não tem consciência, muitas vezes, do mal que ele te fez. E pedir perdão a quem te machucou é a melhor forma de se começar o perdão. E aí ela ficou sem entender. E eu falei, isso mesmo, eu estou te pedindo perdão. E a segunda coisa? A segunda coisa é que não depende da tua resposta. Mas eu decidi te amar. Você não precisa me perdoar. Eu estou falando que eu estou te pedindo perdão, não dependo da tua resposta e já estou te dizendo. E já estou ameaçando já. Eu vou te amar daqui para frente, independente do que você fale, faça. Por quê? Porque eu decidi. E isso já é algo dentro de mim já. E agora eu já coloquei para fora e daqui para frente vai ser diário. Ela ficou sem entender. Falou assim, rapaz, é louco, não deve ser normal. E eu peguei e comecei a trabalhar aquilo diariamente. Porque uma vez que nasceu aqui, e eu consegui colocar isso para fora, que já é um desafio, porque é um nó. Né? Ver um choro misturado com um nó, parece que pegaram a língua nossa e enrolaram na garganta. E depois daquilo eu comecei a trabalhar isso diariamente. Aquela pessoa mudou por conta disso? Não. Mas a forma de ouvir provocações, a forma de ouvir humilhações mudou dentro de mim. Antes, quando falava, me machucava, me punha para baixo, me matava por dentro. E depois, Martinelli, o que aconteceu? Ela falava, eu ria. Ela falava, eu abraçava ela. Porque não faz mais sentido para mim. Chegar nesse ponto foi muito difícil. Foi muito pedido de ajuda. E nessa hora ninguém mais pode te ajudar no seu Espírito Santo. Porque é algo sobrenatural, é algo que sai de dentro da tua inteligência emocional. Eu estudo muito isso, mas eu falo assim, vai além disso. E aí eu comecei a praticar isso. A vida dela mudou? Não, a minha mudou. A minha saúde, né, as minhas conquistas, o meu louvor, a minha mensagem, até as coisas que eu toco começaram a prosperar. Qual que é o maior conselho a respeito de perdão? Entender
o tamanho do perdão que me foi cedido e entender que tudo que as pessoas façam comigo não vai ser motivo para eu parar e para eu deixar de perdoar. Quando eu entendo e eu pratico isso, eu começo a entender que eu não só preciso do perdão, mas eu preciso viver a prática do perdão diariamente. E para isso, pessoas vão ser colocadas no nosso caminho todos os dias para nos machucar. Pessoas vão ser colocadas o tempo todo para falar algo que eu não gosto, para fazer coisas que me machucam. Você fala, Martinelli, mas que sofrimento. Sério que vai ser assim? Vai. E é isso que vai te trazer maturidade. É isso que vai te trazer crescimento. É isso que vai te colocar no céu. Além de uma vida de santidade, saber perdoar é o primeiro passo. Eu começo perdoando e depois eu vivo um processo de santidade. Mas tudo começa ali. Entender isso, confessar isso, colocar isso na prática diária, é o que vai mudar até a forma com que a bênção chega na minha vida. Eu estava em Alfenas sexta-feira e eu estava ouvindo um testemunho de um empresário e eles tinham várias indústrias de cosméticos e tudo, e do nada eles começaram a quebrar. E ele contava que eles estavam acostumados com muito dinheiro. Só que aquele muito dinheiro, muito sucesso, vários e vários carros importados e tudo, fez com que os irmãos começassem a brigar. E eles começaram a brigar entre si, disputar entre si, até que a falência foi acontecendo para todo mundo. E aí depois de um já está devendo muito para o outro e tal, um queria matar o outro. Um deles conhece a Jesus. E aí falaram para ele, todo mundo quebrado, todo mundo devendo muito. Falaram para ele, que era o que estava melhorzinho. Jesus perdoou todas as suas dívidas. Quer ter sucesso de novo? Quer reconstruir tua família, tuas empresas e tudo mais? Saiba perdoar a dívida. Ele entendeu aquilo de forma tão literal que um dos irmãos dele que ele queria matar devia para ele 100 mil reais. 100 mil reais. Depois de muito tempo sem se falar, ele chegou na casa do irmão dele. O irmão dele já saiu, já achando que ia morrer. E ele falou assim, ó, conheci Jesus, e assim como ele perdoou todas as minhas dívidas, todas as suas dívidas comigo morreram. Ele falou, como assim? Ele falou, aqueles 100 mil, aquele carro e tal, esquece. Eu vou continuar, a partir de vez em quando eu esqueço com a minha barriga. Ele falou, esquece. Esse mesmo Jesus que me perdoou, me pede para te perdoar, e a partir daqui ele vai restituir tudo que eu perdi. Sabe o que aconteceu? Esse irmão que teve a dívida perdoada falou, eu quero conhecer Jesus também. E dali para frente, o outro, eu quero também. Ué, está dando certo para eles, por que não vai dar para mim? Reconstruíram tudo e fizeram um império na área de cosméticos. Hoje, aquele que estava com a dívida e tudo, tem mansão, 5, 6 carros importados na garagem e tudo. E sabe qual que é a diferença? Antes aquilo para ele era uma conquista. Hoje é um detalhe, é uma consequência do trabalho dele que Deus abençoa todos os dias. Aí eu estava ontem, em Poços de Caldas. E aí a gente está conversando e chegou uma senhorinha. Pensa, parece um chaveirinho. Desse tamaninho, cabecinha branca, tudo. Aí nós começamos a conversar, e é estranho, porque as pessoas me conhecem, mas eu não conheço. Eu vou conhecer quando chego lá. Mas a pessoa sabe a minha vida toda. Porque quando eu chego, ela já assistiu o vídeo, e aí ela já sabia, já me chamava pelo nome, me abraçava como se... E eu falei, agora eu vou conhecer ela, né? E comecei um questionário. Tá. Aí caí na bobeira de perguntar quantos filhos ela tem. Ela falou 12.
quantos anos a senhora tem? 92. A senhora é viúva? 3 vezes viúva. E estou na pista. Falei, rapaz, qual que é o segredo disso? Qual que é? Porque, e assim, eu falei assim, não devo ser só eu que me enganei. Aí parei, todo mundo, o pessoal da banda toda sentado, comendo. Falei, todo mundo, para de comer. Quantos anos essa senhora tem? 60. 63. Não saiu dos 60. De tão, sabe, empinadinha. Eu falei assim, rapaz. Aí ela falou, 92. O pão que estava na boca caiu. Quantos filhos vocês acham que ela teve? 2, 5, 3, 12. Uau. Mais uma vez, a mortadela já saiu para o canto da boca já. Qual que é o segredo dessa vitalidade, dessa... Eu aprendi a caminhar com Jesus fazendo pelos outros tudo que Ele fez por mim. Ou seja, Ele me perdoou, eu perdoo. Ele me abençoa, eu abençoo. Tudo que Ele faz na minha vida, eu faço sobre a vida daqueles que caminham comigo ou cruzam a minha vida. Porque nem todo mundo vai ficar na tua vida. E aí a gente chega no dia de hoje, domingo de manhã, frio, uma vontade de ficar na cama, mas esse mesmo Deus que te perdoou uma dívida gigantesca te trouxe aqui, por algum motivo. É loucura, é doideira você sair nesse frio, porque ninguém estava com vontade, ninguém precisava vir. Alguém te obrigou a vir? Por que deu essa... Ah, vou hoje, de manhã, mesmo com frio. Tem culto à noite, mas eu vou de manhã, porque eu quero tá lá agora de manhã. Por que você está aqui? Você está aqui porque você precisava ouvir falar sobre isso. Existe um propósito na tua vida e existe também uma oportunidade de mudança a partir daqui. Eu acredito que em tudo existe um propósito. E você não sentou nessa cadeira hoje porque você resolveu vir agora de manhã, mas eu acredito que existem pessoas que pararam a tua vida em algum momento. Eu vou pedir que você feche os seus olhos e, por alguns segundos, eu sei que existe aí dentro alguém. E por mais que isso não seja algo profundo, algo que te impediu de dormir, algo que tirou o teu sono, mas existem pessoas que mexeram com a gente, que falaram coisas sobre nós, que mexeram com as nossas emoções e que magoaram, chatearam. E essa pessoa, a imagem dela vai ser plantada agora na tua mente. O Espírito Santo, ele trabalha de forma muito interessante. Todas as vezes em que eu abro o meu coração, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele mora dentro de nós e ele está sobre nós. E nesse momento, morando dentro de você, ele vai trazer a tua memória, porque ele também está sobre a tua vida. Ele vai trazer a imagem de uma ou mais pessoas que fizeram algo, falaram algo, que te machucou, que te magoou, que de alguma forma tem te prendido no passado. Porque quem vive sem dar perdão, vive o tempo todo no passado. Porque o tempo todo você é levado ao passado para lembrar dessa situação. Mas você precisa tirar essa âncora da tua vida para caminhar adiante. Deus te chamou para o reino, Deus te chamou para viver o futuro. E muitas vezes preso a essas coisas, a essas pessoas que não merecem, muitas vezes, o teu perdão, você vai fazer isso hoje como uma atitude de fé. E vai liberar dentro de você. E não depende da resposta dela. Eu falei isso a meu respeito aqui. Não depende do que a pessoa vai fazer, ou se ela vai parar, se ela vai mudar de vida. Mas depende de você liberar esse perdão. E eu preciso que você faça isso hoje, para entender como isso vai fazer diferença na tua vida e na tua história. Trazendo a imagem dessa pessoa agora, você vai começar a conversar. Ser crente, né? Ser cristão, é ser um pouco louco. E você vai começar a falar com ela agora.
Estabelece um diálogo com ela agora, né? E começa a falar para essa pessoa como se ela estivesse diante de você agora. Fulano, eu preciso te pedir perdão. Martinelli, mas foi ele que me chateou. Não, mas o perdão vai partir de você agora. Se ele não foi capaz até agora, não vai ser capaz. Então, faça você, haja você, não vai ficar esperando pelo outro, porque as tuas bênçãos, a tua vida depende disso. Seja você agora o primeiro a pedir perdão. Traz essa pessoa e começa a conversar com ela diante de você. Fulano, eu te peço perdão agora, porque durante muito tempo eu fiquei guardando isso, eu fiquei me machucando, me maltratando por aquilo que você falou, por aquilo que você fez. Mas a partir de hoje, de coração, eu quero pedir perdão e liberar perdão. A partir de hoje eu preciso que a minha vida ande, eu preciso ter os meus louvores ouvidos, eu preciso ter as minhas orações ouvidas, eu preciso ter a minha oferta recebida. Eu preciso que você me perdoe, porque Deus me perdoou de uma dívida que eu não tinha condições de pagar. Agora, liberando a imagem dessa pessoa, traga outra imagem na tua mente agora. Jesus numa cruz, todo machucado, todo ferido, ouvindo humilhações e tendo poder para descer daquela cruz. Mas ele não fez isso. Ao contrário disso, ele se entregou. E quando ele diz que estava consumado, ele está falando assim: todos os seus pecados estão perdoados. E existem pecados que Jesus está perdoando lá que você ainda nem cometeu, mas ele já pagou e já deixou crédito. E o pecado na tua vida não é uma rotina, o pecado na tua vida é um acidente. Em 1 João 1,9 vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se coloca de pé agora. Olhos fechados ainda. Com teu coração aberto agora. Você vai repetir algo comigo aqui. Você pode fazer isso? Nós já estamos finalizando. Você vai repetir comigo o seguinte: Jesus, hoje eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família nas tuas mãos. Todas as pessoas que me magoaram, que me machucaram, eu entrego a ti e eu perdoo, porque o teu perdão é muito maior sobre a minha vida. Jesus, hoje eu confesso todos os meus pecados para receber perdão dos meus pecados. Eu confesso e aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, para todos os dias da minha vida. Com seus olhos fechados, não abre o olho ainda não. Faz um sinal com a mão assim, quem fez essa oração hoje pela primeira vez. Eu nunca fiz, Martinelli, essa oração, falando que Jesus ia cuidar da minha vida. Levanta a mão assim, quem fez essa oração hoje a primeira vez. A primeira vez. Levanta assim, bem alto assim, ninguém está te olhando, só eu. Amém. Você que levantou a sua mão aí, abre o olho, só você que levantou a mão. Abre o olho, olha para mim aqui. Você consegue vir aqui na frente? Você consegue sair do teu lugar? E agora, como eu falei que é muito difícil dar esses primeiros passos, mas você consegue vir até aqui na frente? As pessoas vão continuar de olho fechado, só eu e vocês. Sai do teu lugar, vem aqui.
pessoal do louvor, se quiser já vim aqui, a gente já está fechando. Isso. Pode subir aqui, vem aqui. Vem aqui. Tem como fazer de novo a música? Acho que foi a última que vocês fizeram. Não sou mais escravo do medo. Pode vir aqui. Vem aqui, pastor. Cadê o pastor Leonésio? Estava aqui? Ah, tá. Hoje, quando a gente fala sobre perdão e quando a gente faz essa oração, a gente está falando assim para Jesus: Jesus, toma conta da minha vida. E a oportunidade de entender sobre perdão é o que pode mudar a minha vida por completo. E hoje, quando a gente faz isso, e a gente faz isso de coração, a gente está falando para Ele assim: toma conta da minha vida, toma conta da minha história, toma conta de mim. Eu não entendo direito ainda como que funciona isso, eu não sei direito como essas palavras que a gente falou agora no final vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida. De fato, eu caí de paraquedas e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia eu repeti essas mesmas palavras, e dali em diante Deus nunca mais largou a minha vida. Eu sou aquela pessoa que tive a oportunidade de morrer muitas vezes, né? Mas em nenhuma delas Deus largou a minha mão. Eu sou a pessoa que teve oportunidade para desistir da vida muitas e muitas vezes. Mas Ele o tempo todo falava para mim: eu te perdoei todos os seus pecados, sarei todas as suas feridas, e não tem motivo para você acreditar que a vida não vale a pena. Com os olhos fechados, a igreja só vai com os olhos fechados agora cantando, enquanto o pastor vai estar orando. Pastor Leonésio, vamos orar por essas pessoas. E enquanto o pastor vai orando, a igreja vai cantando, e nós vamos recebendo o Senhor nas nossas vidas, para nunca mais deixar Ele sair. Amém? Pode orar. Com a melodia, Ele me encontrou, me cerrou com Querido Deus,